docente na formação do sujeito, a meu ver, é bastante amplo, assim, e está mais no sentido de ser uma espécie de inspiração, eu diria. Eu acho que é mais uma inspiração como um tipo de, sei lá, sintonia, de ter os mesmos interesses, de buscar o mesmo conhecimento, de saber que o docente passou por uma jornada para chegar onde ele chegou. E quando tem esse tipo de sintonia, acontece uma troca, né? Uma troca de saberes, de pontos de vista em relação ao conhecimento, e aí parece que alguma coisa, uma conexão acontece. Então acho que o principal é isso, o sujeito se forma muitas vezes em sala de aula, tendo aquele lugar como uma espécie de ritual, assim, e a professora e o professor como uma espécie de inspiração por interesses comuns. E aí se forma um clique, se forma uma conexão, e isso vai fazer diferença na formação integral da pessoa. A reflexão, a meu ver, do professor em relação ao aluno é saber que a relação não se dá do aluno é um perguntador e o professor é o que oferece as respostas prontas. Isso eu acho que é um tipo de relação que trava o desenvolvimento e trava o crescimento de ambos os lados. Claro que o aluno faz perguntas, mas o professor na relação, ele deve sempre ampliar o alcance dessa pergunta, ele deve sempre ampliar o nível de reflexão para outro lugar, porque esta pergunta que é feita, a resposta dela significa um avançar para um lugar ainda não pensado, e assim aos poucos a gente vai explorando, porque se a gente se conforma só com a relação de pergunta e resposta, a sensação é que o conhecimento fica sempre estagnado no mesmo lugar e o aluno não tem essa janela que abre para novos lugares. Então, da mesma forma que eu defendi, né, que a relação professor e aluno acaba sendo uma relação de inspiração, de conexão, eu também, os pensadores que eu sempre me conectei na minha área, teoria literária, dramaturgia, né, até filosofia, que é um campo que eu exploro, também estabeleci com alguns autores uma relação de inspiração. Então são textos que eu acho muito de extrema abertura que eu leio, e eu sei que pensadores como Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze têm uma prática pedagógica que, se você vir uma foto ou uma aula deles, que eventualmente a gente ainda acha gravada, ou um professor canadense chamado Northrop Frye, você vê essa relação de conexão, você vê essa relação de inspiração, e você vê nesses 4 pensadores que eu citei um profundo amor, uma profunda paixão pela sala de aula. Então, para mim, servem como referências do que é ensinar. É uma frase que todo professor alguma vez já ouviu e muitas vezes já até proferiu a frase, que é: o que faz o curso é a turma, o que faz o curso são os alunos. O que soa como um clichê, mas quando você está ali na sala de aula, a gente percebe a verdade dessa frase. Porque nas relações interpessoais, né, o professor acaba sentindo do aluno esse interesse, né? O que move a aula é essa vontade do conhecimento, essa vontade de um saber genuíno, não para responder um questionário, para saber uma prova, mas para trazer elementos que muitas vezes o professor é instigado em sala de aula e ele percebe, tem um pensamento daquilo que nunca tinha lhe ocorrido antes, que surge na hora, ou também instiga o professor após aula: deixa eu reler determinada matéria, deixa eu ler determinada coisa. Ou seja, de novo, o relacionamento interpessoal mais positivo que eu vejo é esse que vai sendo puxado pela vontade de conhecer, e o nível de profundidade, de abertura para o conhecimento e para o saber vai aumentando. Fora, é claro, o respeito às pessoas, o respeito à dedicação e a entrega que os alunos estão lá, né? O interesse que eles têm em saber pelo conhecimento, e, portanto, o professor tem que estar preparado para dar a melhor aula que ele puder. Ao ouvir as palavras do professor Ricardo Tiesi e estudar, depois de todo aquele conteúdo estudado de História da Educação, a gente percebe que durante a história do mundo, na verdade, houve um interesse aí em entender como que a gente pode passar conhecimento para frente, né, para outras pessoas. Diferentes métodos foram adotados, perspectivas diferentes de mundo. A gente vê que a educação, a forma como ela é apresentada, reflete também os períodos históricos, sociais, culturais de cada região.
de cada nação, estado. Só que essas diferentes formas ensinam pra gente, atualmente, no século XXI, no mundo contemporâneo, que mais do que você passar conhecimento, a educação vem se tornando um trampolim para esse conhecimento. Você faz com que o aluno, na verdade, se torne capacitado a refletir sobre aquilo que está sendo apresentado. Então, o aluno deixa de estar naquela posição apenas de agente passivo, de alguém que está recebendo o conteúdo, para ser também ativo. Ele passa a pesquisar, refletir, conversar sobre aquele assunto, debater. Isso faz com que ele aprenda muito mais.